Eu sei que um dos grandes problemas de fazer 2 filmes de sucesso como esse é que as pessoas acham que você é um especialista em violência, em complexo de alemão e tudo mais e tal. Mas eu tenho complexo de alemão. Mas, obviamente, a sua opinião sobre isso é melhor do que a de todos nós, por conta da pesquisa e de todo esse trabalho. Você, como carioca, qual é a sua percepção, ainda que distante, da polícia de São Paulo? Nós temos um paulista aqui, é isso? Você é de São Paulo? Você é um carioca? Nós temos problemas de violência em São Paulo. Eu fico imaginando qual seria o Tropa de Elite paulista. Eu não sei, cara. Seria o GAT, né? No Rio Bop, aqui é o GAT. Eu acho que a polícia de São Paulo não deve ser muito melhor do que a polícia do Rio de Janeiro, porque as condições de contorno são parecidas, né? Mau treinamento, má seleção, má remuneração e eu imagino, má gestão. Mas eu acho que não é tão ruim quanto o Rio de Janeiro. Não tem morro, né? Mas não é a polícia de Londres também, né? Mas eu não sei, não conheço esse assunto profundamente, estou dando um chute. O que eu sei é que, de vez em quando, eu ando muito de táxi em São Paulo, se eu andar sem táxi eu me perco, e de vez em quando alguém me reconhece, fala, pô, vi você e tal, do filme e tal, você tem que falar da polícia de São Paulo, é pior que a do Rio de Janeiro, os caras... Isso eu vejo, mas eu acho que vocês vão saber muito mais do que eu sobre isso. Algum outro candidato? Boa noite, meu nome é Joel Pinheiro. Eu queria trazer a discussão um pouquinho de volta para o Capitão Nascimento. É muito fácil a gente ver o lado negativo dele, digamos. Ele executa gente, ele tortura, ele destruiu a própria família. Agora, a grande maioria do público, e eu estou nesse público, saiu daquele primeiro filme querendo comprar uma arma e virar o Capitão Nascimento. Eu acho que ele deve ter um lado bom também. E eu queria que vocês explorassem, talvez, quais seriam as virtudes do Capitão Nascimento. Braulio, deixa eu só complementar uma coisa. Eu, embora não tenha ficado com vontade de pegar uma arma e matar todo mundo, gostei mais do Tropa de Elite 1, porque eu achei que ele foi corajoso ao apontar naquele famoso diálogo: tá vendo isso aqui? Tá vendo esse buraco aqui? Quem é que fez? Quem matou esse cara? Quem matou esse cara foi você, seu viado. É você que financia essa merda aqui, seu maconheiro, seu merda. A gente veio aqui para desfazer a merda que você faz. Ele não está sendo só... ele não tem só cores fascistoides nele, tem algo mais. Ele está apontando para uma certa hipocrisia da sociedade, que é real, que não explica tudo, obviamente. Mas quando você viu a plateia do Tropa de Elite 1, metade ficava um pouco constrangida. Eu vi uma entrevista do Lobão ontem, o Lobão ontem dizendo, olha, esse negócio de dizer culpar o consumidor, isso aí não tem sentido, isso aí não... Quer dizer, quando eu assisti o Tropa de Elite 1, metade ficava meio constrangida e metade ficava corajosa. Tropa de Elite 2... Senão você foi, Márcio. Tropa de Elite 2, quando você falar, se o Bob trabalhasse político corrupto como trabalha traficante, o cinema inteirinho aplaudiu. O que significa, no meu modo de entender, e eu acredito que eu não estou sendo fascistoide aqui, que o 1 foi um pouquinho mais corajoso que o 2. Tá, é legítimo achar isso, ou pelo menos sem querer pegar em armas, é interessante isso? Bom, são um pouco duas perguntas, né? Eu acho que respondendo a Joel, né? Eu acho que ele tem muitas virtudes. Ele é um personagem complexo, né? Ele tem ele é um cara que não se corrompe, por exemplo. É um cara que tem a audácia de questionar os seus superiores quando ele diz que a operação do Papa vai dar errado. Ele é um cara muito obstinado em fazer as coisas do jeito certo. Ele acredita que está fazendo as coisas do jeito certo. Ele tem, na verdade, uma preocupação sincera com... O Zé já disse isso, né? Por que ele desiste da guerra quando o filho vai nascer? Porque é uma guerra inútil. Então, quer dizer, ele acredita no que ele está fazendo como algo correto, mas ele vê que não tem resultados. E ele não consegue entender isso e prefere sair, começa a ter a síndrome de pânico. Eu acho que ele tem muitas qualidades e eu acho que o que aconteceu que no filme ele tem mais qualidades ainda do que no roteiro, porque o Wagner Moura é realmente um ator com um talento excepcional. Então, eu lembro que... Eu até conto isso no famoso ensaio publicado agora no Família de Redator,
que eu brigava com o Zé, assim, quando eu entrei para escrever, né, porque o primeiro era um consultor, eu falava assim, Zé, considere isso, considere aquilo. Depois que ele me convidou para escrever junto, aí eu vou cortar isso aqui. Eu queria muito cortar uma cena, ainda bem que o Zé não deixou cortar, que eu nunca vou esquecer disso, porque eu achava um absurdo ter aquela cena no filme, e eu estava totalmente errado. Eu nunca tinha imaginado que aquilo poderia render muito. É a cena que o Nascimento, e está no segundo filme também, que ele chega depois de um dia de trabalho, ou de uma noite de trabalho, abre a porta da casa, abre a geladeira e pega um copo d'água. Fala assim, para que serve essa cena, cara? Não tem nada aqui nessa cena. Não, vamos deixar, né? Você fala, os policiais fazem isso, os policiais... Quando eu vi no filme a cena, eu falei, puta, ainda bem que o Zé não cortou, porque o Wagner é tão talentoso que aquela cena vira um negócio assim, você fica muito curioso para saber o que está na cabeça dele. Você fica assim, ele vai abrir a geladeira. Meu Deus, é um negócio assim, eu acho maluco isso, como coisas que no roteiro a gente, quando escreve, às vezes imagina que a cena vai sair espetacular e não sai. E a primeira reação de um escritor é sempre falar assim, esse diretor não sabe filmar o que eu escrevo. A segunda, depois que passa um tempo, eu acho que talvez eu não tenha escrito direito. Ou talvez a ideia não seja boa mesmo. Acontece muito isso. Agora, o contrário é muito mais interessante. Como eu não vi que isso tinha um potencial dramático tão grande. Né? Então, eu acho que essa combinação de características do personagem, sim, que estavam no roteiro, eu não acho que dizer que o Nascimento não é um herói não significa dizer que ele é um vilão. Ele é um personagem, eu acho que bastante humano. Ele tem um lado bom, um lado como qualquer outra pessoa. E a situação de pânico que ele vive potencializa esse lado violento dele no filme. Então, ele é um pouco... ele está ali com esse conflito pessoal que faz ele ficar um personagem mais interessante, entendeu? Eu gostei muito do primeiro filme. O fato de eu gostar mais do 2 é porque eu acho o 2 mais complexo. Eu acho que ele... é mais interessante e é uma outra história também. Então, eu acho legal que sejam diferentes os filmes. Eu acho que se o primeiro tivesse esse efeito que você descreveu, que o Nascimento colocar esse discurso que realmente coloca a complexidade e a hipocrisia do problema, eu acho que eu sou a favor da descriminalização, da legalização das drogas, porque eu acho que isso só traz violência para a equação. As pessoas vão continuar consumindo drogas e com esse combate só morre mais gente. Eu não acho que essa seja a solução, mas também não dá para negar nesse jogo social que quem está comprando está financiando, sim, compra de armas. Isso é um fato. Mas essas são histórias diferentes que pedem coisas diferentes. Eu acho que gostar mais de um, gostar mais de outro, pode ser também uma questão de gosto pessoal. Eu acho que cada um dos filmes conta uma história diferente e ambos contam de uma maneira muito boa, porém o segundo, para o meu gosto, é mais complexo, né? Deixa eu posso falar uma coisa para responder? Tem duas características fundamentais que o Nascimento tem de positivas. A primeira é que ele ama o filho dele e a mulher dele. E a segunda é que ele não compra essa besteira de Che Guevara. Essas duas coisas são muito boas do Nascimento. Nossa.